Olá pessoal, nesta aula a gente vai continuar estudando os limites da computação, mas agora a gente vai passar a estudar os limites do que é prático do que não é prático, ou daqueles problemas que são tratáveis ou intratáveis. Então estamos falando de tempo de execução, complexidade e esse tipo de assunto. Vamos lá? O conteúdo desta aula está na seguinte bibliografia: no livro do Hopcroft, capítulo 10, seção 10.1, e no livro do Cipsey, capítulo 7, seções 7.2 e 7.3. Nas aulas passadas, a gente estava falando sobre decidibilidade, ou seja, uma distinção entre problemas que estão decidíveis, ou que tem uma máquina de Turing associada e que essa máquina de Turing sempre para, e os problemas que são indecidíveis, ou seja, aqueles que não têm uma máquina de Turing para decidir, ou que tem uma máquina de Turing, mas ela pode entrar em loop infinito, quer dizer, não existe garantia de parada. Nesta aula a gente vai passar a estudar problemas que são decidíveis, ou seja, existe máquina de Turing, existe um algoritmo e ele tem garantia de travamento, ou seja, nunca vai entrar em loop infinito, mas que são tratáveis ou intratáveis. Certo? Então, são problemas que têm algoritmo, mas os algoritmos são ineficientes ou eficientes. Tá? Então, a gente vai estar falando de tempo de execução, certo? Que é uma característica, então, da computação e que permite aí você achar, né, uma classe de problemas que você consegue trabalhar. Tá? Isso é uma questão importante, né? Porque se você tiver um problema que tem um algoritmo, mas que ele exige, por exemplo, que um grande tempo, ou muito tempo para ser resolvido, questão de anos, ou que exige muito espaço em memória, né, que não cabe nos HDs, quer dizer, um tamanho intratável realmente de memória, então é a mesma coisa que se não tivesse. Tá? Então não basta ser decidível, tem que ser tratável. Então a gente precisa, na verdade, buscar esses problemas aqui, que são aqueles que a gente consegue trabalhar. Bom, aí a gente chega numa questão que é o seguinte: já que a gente está perguntando o tempo gasto por um problema, o que significa tempo? Ou, na verdade, o que significa um problema que gasta muito tempo? Então, qual que é essa dimensão? Né? Qual que é a linha divisória que separa a quantidade de tempo tratável da quantidade de tempo intratável? Tá? Na teoria da complexidade, que é a que a gente estuda aqui, a diferença está entre tempos polinomiais ou não polinomiais, que também quase sempre cai no caso exponenciais. Tá? Então, essa é a linha divisória. Tá? Se eu tiver, por exemplo, alguma coisa n mais 3n elevado a 4, qualquer que seja o polinômio aqui, onde o expoente não é variável, a gente está no mundo tratável. E se tiver alguma coisa, 4 mais 5 elevado a n, quer dizer, o valor, a variável está no expoente, isso é intratável. Tá? Na verdade, existe uma distinção aqui no meio, tem aqui uma classe, né, que seria um tempo intermediário, aqui, por exemplo, onde eu tenho um logaritmo aqui em cima. Aqui não é, na verdade, exponencial propriamente dito, mas ele acaba sendo intratável também, então acaba vindo para o lado dk da nossa divisão, certo? Na prática, a gente então vai olhar isso. O tempo é polinomial, é tratável. Não é polinomial, então é intratável. E essa é a diferença que a gente vai estar explorando aqui, certo? Então, para todas as análises que a gente vai fazer daqui para frente, tudo que for diferença polinomial em tempo de execução é pequeno, tá? Considerado pequeno. Mesmo que seja, por exemplo, n elevado ao cubo. Sei lá, se eu tiver um n valendo 1000 aqui. Então, 1000 elevado ao cubo é um número grande. Tá? É um número grande. Dá, na verdade, 3, 6, 9 zeros aqui, que é um número grande, não pode ser desprezado. Tá? Mas em termos computacionais fica longe ainda. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a n. Tá? Quer dizer, o n valendo 1000 seria 2 elevado a 1000. Isso sim é grande. Tá? Isso aqui é maior do que o número de átomos do universo, para você ter uma noção. Isso aqui é quase infinito, a gente não tem como medir. Então, isso é considerado intratável, mesmo que a gente trabalhe com computadores que crescem a cada ano aí a capacidade deles.
tá? E eventualmente pode dobrar, triplicar a capacidade de processamento, tá? Mas nunca vai chegar em um número como esse aqui, tá? Então, se o problema for complexo do tipo polinomial, é tratável, talvez não nesse ano, talvez daqui a 10 anos. Se ele for exponencial, ele não vai ser tratado nunca, a não ser que se mude completamente o modelo computacional que a gente tem hoje. Mas o que leva um problema a cair nessa situação aqui, né? O que leva um problema a ficar com características exponenciais, né? Ou algoritmos exponenciais? Geralmente eles não têm utilidade prática nenhuma, eles são realmente intratáveis do ponto de vista prático, tá? Eles só conseguem funcionar com instâncias muito pequenas, a coisa de 2, 3, 4, 10, 20, 30. Existem problemas que você passou de 30 para 31, já chegou na escala de anos de tempo de execução, tá? Então realmente não dá. E esses problemas tipicamente envolvem busca exaustiva pela força bruta, tá? Por exemplo, fatorar um número entre seus primos. Então você tem que buscar todos os potenciais divisores daquele número. Você tem que fazer uma força bruta, porque você não tem um algoritmo conhecido que consegue, através de operações matemáticas mais simples, descobrir os divisores de um número para chegar e testar um número e achar só os primos dele, tá? Então o algoritmo que depende de força bruta acaba geralmente caindo no caso intratável exponencial, tá? Às vezes dá para evitar a busca por força bruta, né, entendendo melhor o problema, tentando quebrar o problema em outros, e aí você consegue achar um algoritmo polinomial para ele, tá? Mas no geral existem algoritmos que só são resolvíveis ou só são decidíveis por força bruta. Bom, para falar um pouco mais sobre as diferenças aí, né, a gente viu uma série de modelos da máquina de Turing. E a gente mostrou aqui que existem diferenças polinomiais entre esses modelos. Por exemplo, a máquina de Turing determinística com uma fita. Aí a gente fez a máquina de Turing determinística com múltiplas fitas. Aí a gente viu que a diferença entre esses dois modelos é polinomial, tá? É da ordem de n ao cubo, se não me engano. Tem que voltar lá na aula para conferir. A gente também viu o computador real, né? O computador que segue o modelo da arquitetura de von Neumann, com programa armazenado e acesso à memória, também tem uma diferença polinomial com relação às máquinas de Turing com uma fita e múltiplas fitas, certo? E outros dispositivos determinísticos semelhantes, tá? Inclusive a máquina de Turing, como já falei aí. Bom, aí o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Que é uma coisa que pode parecer estranho. Imagina que você faz você faz um programa para solucionar um problema e você roda ele, por exemplo, sei lá, eu tenho 10 valores numa lista, por exemplo, n igual a 10, ele vai rodar em 10 minutos, por exemplo, ou 10 segundos, vai. Eu estou dizendo que se eu rodar esse problema, né, e conseguir resolver ele em n elevado a 1000, tá? E eu vou ter um número muito grande aqui, eu estou dizendo que isso aqui é equivalente, tá? Ou seja, o que está aqui no expoente, né, é um número fixo. Apesar de grande, ele é fixo, tá? E isso deixa o problema na casa polinomial, tá? Na prática, a gente não consegue realmente resolver para esses casos, né? Então, diferenças polinomiais nem sempre são ignoráveis. Mas quando a gente tem uma constante aqui em cima, tá, isso quer dizer que o problema não envolve força bruta, ele não tem característica de intratabilidade. Eventualmente ele pode ser reduzido, ele pode ser resolvido com o tempo, com o estudo. Quer dizer, não existe uma prova aí que é impossível de chegar nessa redução, tá? Então não é que dá para ignorar a diferença polinomial na prática. Claro, se você estiver trabalhando lá num sistema, você consegue cortar pela metade o desempenho dele, pô, às vezes é uma diferença significativa e talvez crucial para o funcionamento dele, tá? Mas se você tiver uma diferença que ela é naturalmente exponencial, não há perspectiva iminente de solução, tá? É justamente pela diferença de magnitude que esses problemas causam, que esses problemas têm, certo? Então não é para ignorar, mas no nosso caso a gente vai fazer um pouco de vista grossa sim. Então se eu falar, por exemplo, existe um problema que é resolvido em n elevado a 1 milhão aqui, então essa é a complexidade dele. A gente vai considerar ele como sendo tratável, tá? Bom, então a gente chega a uma definição aí de uma importante classe de linguagens, que é chamada de P.
P é a classe de linguagens que são decidíveis, ou seja, estou falando que existe algoritmo, e esse algoritmo não entra em loop infinito, tá? Mas em tempo polinomial. Por isso que vem aí o nome P. Tá? Então, em tempo polinomial sobre uma máquina de Turing determinística de uma fita. Aí eu vou aqui grifar também, vou destacar a palavra determinística, que ela é importante nessa definição. Tá? Ou seja, se eu deterministicamente, quer dizer, sem ter que resolver pontos de não determinismo, eu conseguir chegar numa solução em tempo polinomial que decide um problema, esse problema pertence à classe P. Tá? Essa é a definição de P e que corresponde, né, aproximadamente aos problemas que são realisticamente solúveis em computador. Tá? Então, se eu tenho um problema na classe P, dá para resolver no computador. Tá? Veja que a definição aqui fala em máquina de Turing, né? Mas qualquer computador, qualquer outro modelo de computação aí que se for equivalente polinomialmente a essa máquina determinística de uma fita, isso também vai ser verdadeiro, que a gente já provou que eles são equivalentes. Tá? Então fica aí com a definição da classe P. Bom, vamos dar um exemplo aí de um problema que pertence à classe P. Então imagina que você tem um grafo direcionado, tá, com vários nós aí e vários arcos apontando de um nó para o outro. Então esse é um grafo direcionado. Tá? E eu quero resolver achar o caminho entre dois nós, o S e o T. Tá? Então marcados aqui, esse seria o S e esse seria o T. Eu poderia descrever esse problema em forma de linguagens, assim, ó, a linguagem CAM, que é igual ao conjunto GST, tal que G é um grafo direcionado, S e T são nós de G, e G tem um caminho direcionado de S para T. Tá? Então eu quero achar um caminho de S para T. Então se eu for descrever em forma de linguagem, seria essa a minha definição. Tá bom? Existe um algoritmo exponencial que decide essa linguagem. Basta você aplicar a força bruta, analisa todos os caminhos que passam por no máximo todos os nós de G, e você vai achar um que envolve esse S e T. Tá? Então é um algoritmo exponencial, ele testa todos os caminhos possíveis, tá? Faz uma análise combinatória. Tá? Mas existe um caminho, existe um algoritmo de tempo polinomial que decide essa linguagem. Tá? Que equivale a dizer que existe uma máquina de Turing determinística que sempre para e decide CAM em tempo polinomial. Tá? Portanto, esse CAM pertence a P. Qual que seria o algoritmo? Tá? Seria mais ou menos assim, ó. Você coloca uma marca sobre o nó S. Vou colocar aqui em verde. Marquei o S. Você vai repetir os seguintes passos até que nenhum nó adicional seja marcado. Faça uma varredura em todas as arestas de G. Se uma aresta for encontrada indo de um nó marcado para um nó não marcado, você marca o nó B. Tá? Então, vou varrer todas as arestas e vou marcar o outro nó aqui. Ó. Então, marquei o outro nó. Tá. Bom, vou fazer isso até que nenhum nó adicional seja marcado. Vou fazer agora para cá e para cá. Então, vou marcar esse e esse. Certo? Daqui para cá, eu não vou marcar esse nó aqui, porque não tem um caminho daqui para cá. Mas eu vou marcar esse nó aqui, que não tem um caminho daqui para cá. Aí eu vou vir daqui para cá e daqui para cá. E daí por último, bom, daí na última passada não tem nenhum mais nó marcado. Aí eu pergunto, o T está marcado? Sim, então aceite, caso contrário rejeite. Esse algoritmo é polinomial. Tá? Dá para você fazer a execução acrescentando nós, sempre marcando e nunca passando pelo mesmo nó mais do que uma vez. Tá? Então você analisa o número de arestas, né, mas não de uma forma exponencial. Certo? Então isso prova que o problema CAM pertence a P, pois existe um algoritmo que roda em tempo polinomial de forma determinística, sem apelar para a força bruta.
Bom, um outro exemplo de linguagem que também pertence à classe P é a linguagem de primos entre si. Estou chamando ele de prim-ES, que é o conjunto de pares tais que x e y, os elementos do par, são primos entre si. O que significa ser primos entre si? Quer dizer que não existe um divisor comum aos dois números que não seja o 1. Tá? Por exemplo, o 21 e o 10. Não tem um número que divide os dois que não seja 1. Tá? Sempre vai ter, sempre não vai ter uma divisão completa nesses caras aí. A mesma coisa que o 22 e 10. Tá? Só que nesse caso, existe um divisor que é o 2. Tá? Ou seja, esses números não são primos entre si. Então, esses são primos entre si, primos ES, e esses não são. Tá? Qual que é, então, a ideia? Essa linguagem tem uma solução que é exponencial, que é você testar todas as combinações. Por exemplo, eu vou testar aqui, dividir esse por 1, esse por 1. Ah, deu certo. Dividir esse por... Opa, apaguei aqui. Dividir esse por 2 e esse por 2. Não deu certo. Dividir esse por 3 e esse por 3. Não deu certo. Quer dizer, sempre um dos dois não vai poder ser divisível. Tá? Aí você chegou no maior, você conclui que eles não têm nenhum outro divisor a não ser o 1. Aqui é a mesma coisa, você divide por 1 e por 1. Funcionou. Divide por 2 e por 2. Funcionou, quer dizer, ambos foram divisíveis. Tá? Então você conseguiu achar um divisor maior do que 1 para os dois. Bom, então existe essa análise, essa possibilidade de fazer uma tentativa e erro com todas as combinações dos números, certo? Só que é uma tentativa exponencial. Existe um algoritmo melhor, chamado algoritmo euclidiano, que permite você detectar se são primos entre si sem ter que fazer análise de todas as combinações possíveis. Tá? Ou seja, você vai repetir, e o algoritmo funciona da seguinte forma. Por exemplo, o x vai ser o 21, o y vai ser o 10. Você vai aplicar o seguinte, ó, x recebe x mod, ou seja, resto da divisão por y. Então vai receber 21 mod 10. O resto da divisão aqui vai ser 1. Então o x vai receber 1. Tá? Então você apaga o 21 aqui, fica 1. Aí você troca os dois. Ou seja, vai para um outro passo aqui, onde vai ser x igual a 10, y igual a 1. Aí você faz de novo. X recebe x mod y, que vai dar 10 mod 1, que vai dar o resto 0. Tá? Então vai ficar 0 aqui, aí você inverte os dois. Vai ficar x igual a 1, y igual a 0. Tá? Você vai repetir até chegar nessa situação do y igual a 0. Aí você vai olhar o x. Se o x acabou em 1, aceita. Ou seja, são primos entre si. Só aplicar o mesmo algoritmo agora para o 22 e 1. Aqui vamos testar. Ó. X igual a 22, y igual a 10. Vou começar com o resto da divisão. Né? X recebe 22 mod 10. Tá? O resto vai ser 2. Então vou trocar esse cara por 2. Então vou inverter os dois. Vai ficar x igual a 10, y igual a 2. De novo, o resto da divisão. X recebe 10 mod 2, que vai dar 0, que não tem resto dessa divisão aqui. Aí você troca esse, vai ficar 0, você troca os dois. Vai ficar x igual a 2, y igual a 0, que é a hora de parar. Aí você vai olhar o x. É 1? Não. Se não é 1, rejeita. Certo? Então esse algoritmo euclidiano consegue determinar se são primos entre si dois números inteiros, sem ter que fazer uma análise de todas as combinações possíveis. Portanto, a solução ela é polinomial. Bom, aí a gente chega então numa outra classe, chamada de classe NP. O que é a classe NP? A gente vai chegar lá na definição, mas a ideia é, ela captura todos aqueles problemas para os quais não é possível fugir da força bruta. Tá? Nesses dois exemplos que eu mostrei agora, dá para fugir da força bruta. Mas tem casos, muitos problemas interessantes, que são práticos, são úteis, e ainda não se sabe como evitar a força bruta. Não se sabe se existem algoritmos de tempo polinomial. Tá? Então parece que eles vão ter que cair no caso da força bruta. E aí a gente vai agora discutir uma questão interessante. Tá? Por que ninguém ainda encontrou algoritmos de tempo polinomial para esses problemas?
Tá? Então, estou dizendo o seguinte, existem alguns problemas para os quais ninguém encontrou um algoritmo polinomial. E por que não? Tá? Na verdade, ninguém sabe a resposta ainda. Tá? Então, é uma grande pergunta de interrogação aqui. Será que existe? Será que não existe? Será que realmente não existe algoritmo polinomial? Ou será que ninguém ainda descobriu um jeito, né? Algum princípio matemático desconhecido que permitiria que esses problemas fossem resolvidos em tempos polinomiais? Tá? Então, esse ponto de interrogação é uma grande dúvida aí dentro da computação. Tá? Aparentemente, existe essa classe chamada de NP, né? Que é diferente de P. Na verdade, seria um superconjunto. Depois eu vou desenhar aqui, mas seria assim, ó. A gente tem o P e a gente tem o NP. Tá? Então, aparentemente existe essa classe onde muitos problemas estão aqui, ó. Quer dizer, não tem solução polinomial para eles. Certo? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Ou seja, se isso for verdade, né, existem alguns problemas que não tem jeito, tem que partir para a força bruta. Tá? Então, para resumir aí, definimos uma nova classe chamada classe NP. Tá? Que a gente, a princípio, não sabe se existe solução polinomial para elas. Mas a gente sabe uma coisa para a classe NP. Tá? Então, se um problema está aqui dentro, na verdade aqui ou aqui, né, que é um subconjunto, a gente sabe que existe um verificador polinomial. O que significa ter um verificador em tempo polinomial? Quer dizer o seguinte, para você achar a resposta, não tem algoritmo polinomial. Mas para verificar a resposta, quer dizer, para ver se esse problema é correto ou não, você tem um verificador que roda em tempo polinomial. Então, existe um algoritmo polinomial que diz se aquela solução é verdadeira ou não. Certo? Então, essa é uma das características que a gente conhece da classe NP. Um exemplo de um problema que pertence a NP é o seguinte. Suponha que você tem um grafo direcionado. Então, você tem aqui setinhas que vão ligar os nós. Tá? E essas setas indicam um sentido de direção, quer dizer, tem uma semântica associada aqui. E aí eu quero descobrir um caminho direcionado que passa por cada nó exatamente uma vez. Então seria isso daqui, ó. Eu começo aqui, por exemplo, no nó S, quero chegar no nó T. Mas eu tenho que passar por todo mundo. Tá? Então nesse caso aqui seria essa solução aqui, ó. Passa aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, todos os nós foram visitados exatamente uma vez. Tá? E esse problema é chamado de caminho hamiltoniano. Tá? Que é um problema que consiste em você passar por todos os nós de um grafo. Então, garantir que ninguém deixou de ser visitado aqui. Bom, existe uma forma, existe um algoritmo, né, que a gente inclusive já falou, né, já falei aqui do problema do CAM, né, do caminho simples. Se eu fizer o mesmo algoritmo exponencial aqui, quer dizer, buscar todos os caminhos que passam por, no máximo, todos os nós de G. Cada um é um caminho potencial. Aí eu testo se esse caminho potencial é um caminho hamiltoniano, ou seja, se ele vai passar por todo mundo aí. Tá? Então eu teria um passo 1, seria achar todos os caminhos possíveis. Dois, dado um caminho, determinar se passa por todos os nós. Veja que o passo 1 aqui é um passo exploratório, que exige uma combinação, uma análise combinatória de todos os caminhos possíveis.
O passo 2 não. Você tendo um caminho, determinar se ele passa por todos os nós é simples. Basta você ver que um nó é diferente do outro e basta você contar o número de nós. Então é um passo simples que leva um tempo polinomial. Tá? Ou seja, esse problema, para resolver, tem que passar pelos dois passos, desse jeito que eu estou explicando aqui. Tá? Um deles é exponencial e o outro é polinomial. Tá? Então essa distinção é o que eu estava dizendo, que o passo 2 seria o verificador polinomial. Certo? Quer dizer, dado um caminho, dado uma solução potencial, determinar se ela é a verdadeira, se ela é a correta ou não. Bom, vamos dar um outro exemplo de um problema que aparentemente exige análise combinatória para você chegar na solução. Imagine que você tem um grafo onde as arestas têm um peso inteiro. Tá? E eu tenho um limite de peso, aqui no caso 28. Tá? Eu quero visitar todos os nós que começam num nó e terminam nele mesmo, que é um circuito hamiltoniano. Tá? Então seria, por exemplo, uma resposta fazendo isso aqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ou seja, passei, visitei todo mundo uma vez e o meu peso total seria 1 mais 4 mais 1 mais 2 mais 9 mais 1 mais 5 mais 3. Isso tudo não ultrapassou o meu limite W, que é 28. Tá? Esse é um problema muito prático, muito comum, muito recorrente, chamado de problema do caixeiro viajante. Tá? Que é muito usado em logística. Né? Imagina que você tem um caminhão, esse caminhão tem uma quantidade de combustível, cada distância que ele tem que percorrer em determinados trechos de entrega obrigatórios tem uma distância que vai gastar um pouco desse combustível, você não pode gastar todo o combustível do caminhão. Então você tem que achar um caminho que seja o que otimiza o gasto de combustível. Problema real aí, praticado no dia a dia de muitas empresas. Esse também não tem uma solução que aparentemente seja polinomial. Tá? Então você faz um tempo exponencial para encontrar uma solução qualquer, e aí em tempo polinomial você verifica que ela é válida, o que é fácil. Basta você somar e ver se passou por todo mundo e se a soma é menor do que W. Tá? Ou seja, o tempo total aí desses dois passos é exponencial. Apenas coloco um asterisco aqui, nesse exemplo, que existem soluções aproximadas para esse problema, bastante satisfatórias, tá? Mas a gente não vai discutir elas ainda. Tá? O importante é a gente ver que existem problemas para os quais não existe solução exata que seja realmente, garantidamente polinomial. Bom, então a gente chega no conceito de verificador, que consiste, em um algoritmo que reconhece uma linguagem, que é o conjunto de cadeias W, tal que V, que é o verificador, aceita W, C, para alguma cadeia C. Qual que seria a ideia? Dado uma cadeia W e uma informação adicional, então eu dou W e um C, que é um adicional, que seria uma solução, que seria uma prova ou certificado, ele vai ser usado para determinar que W é membro da linguagem A. Tá? Essa é a ideia de ser um verificador. Tá? Ou seja, a gente tem um algoritmo que consegue determinar que uma determinada solução ela pertence à linguagem ou que não pertence, dado uma informação a mais que seria o certificado. Tá? Por exemplo, no problema do caminho hamiltoniano, qual seria o certificado? Seria um caminho de S a T. Ou seja, eu dou um caminho de S a T, aí eu verifico se aquele grafo tem solução ou não, se C é uma das soluções. Tá? No TSP, o certificado C seria o circuito, quer dizer, que passa por todo mundo, e volta para o começo, com peso máximo W. Certo? Então essa é a ideia. Então o verificador é um cara que verifica se uma solução ela é aceita ou não. Tá? E um verificador de tempo polinomial, se eu colocar a palavra polinomial aqui, quer dizer que ele faz isso em tempo polinomial. Tá? E se eu disser que uma linguagem tem um verificador de tempo polinomial, ela é chamada de polinomialmente verificável. Certo? Então, fica com a definição na cabeça aí, que a gente vai agora definir a classe NP. Bom, então a gente chega na definição de NP, que é assim, a classe de problemas
que tenham verificadores de tempo polinomial. Então, se você tem um problema que ele tem um verificador polinomial, ele pertence a NP. Aí tem uma definição bem simples. Tá? Se a gente fizer, é óbvio, né, todo problema em P está contido ou é igual, né, então tem uma definição aqui de P está contido ou é igual a NP. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é óbvio que todo problema P também é NP, porque é óbvio se ele é resolvível em tempo polinomial, ele também é verificável em tempo polinomial. Certo? Mas o nome aqui não tem muito a ver com a definição, né? Por que chama NP? Na verdade, NP significa Non-Deterministic Polynomial Time. Ou seja, tempo polinomial não determinístico. Certo? Que está dizendo, na verdade, que essa definição de NP, ela é igual, quer dizer, ela é polinomial, né? Então ela é igual à classe P, só que ela é não determinística. Vamos voltar lá para a definição de P. Vou voltar meus slides, minhas telas aqui um pouco, para a gente chegar na definição de P. Está aqui, ó. Então P é a classe de linguagens que são decidíveis em tempo polinomial sobre uma máquina de Turing determinística de uma fita. Se eu pegar essa definição e colocar um não aqui na frente, eu passei a ter a descrição da classe NP. Tá? Então essa é a diferença. É equivalente a outra definição dos verificadores. Tá? Mas aqui a gente usa a questão do não determinismo como como a característica ou como critério para pertencer à classe NP. Tá? Mas os dois são equivalentes, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Então a gente tem as duas definições de NP, baseada em verificadores, que diz que basta ter um verificador polinomial para pertencer a NP. E é baseada em máquina de Turing não determinística, basta ter uma máquina de Turing não determinística polinomial para pertencer a NP. E elas são equivalentes, olha. Se V é um algoritmo, então V é um algoritmo, portanto, existe uma máquina MV, que implementa o algoritmo. É a definição da máquina de Turing. Certo? Se V é polinomial, MV também é polinomial. Tá? Essa relação é direta, algoritmo e máquina de Turing. Tá? A máquina MV, ela aceita a entrada W e C, quer dizer, é uma entrada e um certificado em tempo polinomial. Essa é a definição do verificador em tempo polinomial. Certo? Mas a gente, na verdade, está fazendo um paralelo com a definição da própria linguagem NP. Então a gente vai construir uma máquina M não determinística que aceita W sem o C, né, sem o certificado, em tempo polinomial. E é muito fácil. Basta você imaginar 3 passos aqui. Ó. No passo 1, M adivinha, usando o seu poder do não determinismo, C. Em seguida, M simula MV, que é o verificador original. E 3. Se MV aceita, M aceita. Se MV rejeita, M rejeita também. Ou seja, a definição é equivalente entre máquinas de Turing, né, não determinísticas que rodam em tempo polinomial, porque a gente pode, em um único passo, né, que é o passo 1, adivinhar C em um tempo polinomial. Tá? Como é um processo de adivinhação, é um processo mágico, né? Você adivinha o número de símbolos que tem em C corretamente. Então é sempre um tempo constante, se você desconsiderar o não determinismo. Aí o passo 2 é polinomial, porque a própria definição de V é polinomial. E o passo 3 também é tempo constante, na verdade é um único movimento. Tá? Então é equivalente você definir, né, a classe NP com verificadores, ou equivalente, ou definir ela com base em máquinas de Turing não determinística. Tá? Então as duas definições são válidas. Certo? Então, se você tem
uma máquina de Turing não determinística que é polinomial, equivale a dizer que você tem um verificador em tempo polinomial para um determinado problema. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de problemas que estão em NP. Tá? Na verdade, todos os anteriores são exemplos de NP porque eles têm um verificador. Tá? Nós sabemos que o CAN e PRIM-S estão em P também. Tá? Quer dizer, eles são NP porque eles têm um verificador polinomial, mas eles também estão em P, quer dizer, eles estão mais restritos. Tá? Na verdade, não sabemos se caminho hamiltoniano e TSP, quer dizer, Traveling Salesman Problem, ou problema do caixeiro viajante, eles estão em P também. Tá? Essa questão a gente vai falar daqui a pouco, numa próxima aula. Mas vamos agora continuar vendo problemas que estão em NP e aparentemente não estão em P, quer dizer, não tem solução polinomial determinística para eles. Um deles é o problema do clique, que é o seguinte: eu tenho um grafo não direcionado e eu quero achar o clique, que é um subgrafo desse grafo não direcionado, no qual todo o par de nós está conectado por uma aresta, ou seja, eu tenho todos os nós conectados entre si. Tá? Nesse grafo aí de exemplo que está no vídeo, a gente tem um grafo aí que tem um clique de tamanho 5, ele tem 5 nós, porque esses 5 nós em particular estão conectados, todos eles conectados entre si. Tá? Então, encontrar cliques em um grafo é um exemplo de problema que está em NP. Tá? A prova é simples. Como é que você prova que um problema está em NP? Você acha um verificador para ele. Considerando que eu tenho um certificado C, que é o próprio clique, o verificador testa se esse certificado é um conjunto de K nós e se todas as arestas conectam todos os nós. Certo? Esse é um passo determinístico polinomial. Ou seja, achei um verificador para o clique. Provei que está em NP. Prova alternativa. Eu posso criar uma NTM, quer dizer, uma máquina não determinística, polinomial que decida clique, que é equivalente a dizer que você adivinha o C e você testa o C logo em seguida. Tá? Lembrando, aqui eu provei que um problema está em NP. Como é que eu provo que ele não está em P? Aí é outro assunto, tá? A gente vai falar depois. Então, provei que está em NP achando um verificador para ele. Outro exemplo, ó, soma de subconjuntos. Temos uma coleção de números, x1 até o xk, e um número alvo t. Desejamos determinar se a coleção contém uma subcoleção que soma t. Certo? Eu quero acertar a soma que dá aquele número que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu tenho S, né, que tem aqui 4, 11, 16, 21 e 27, e o t vale 25. Eu quero saber se esse conjunto ST, se esse par ST pertence à soma subconjuntos. Sim, porque se eu somar 4 com 21, eu tenho 25, tá? Que é o que está aqui embaixo. Então, achei um subconjunto que soma exatamente o valor que eu quero. Então, essa é a definição de soma subconjuntos. E também está em NP. A prova é parecida também. Eu acho um verificador tranquilamente. Eu pego o certificado C, que é o subconjunto, certo? Eu vou testar se é uma coleção de números que somam T e se S contém todos os números que estão em C. Certo? Se eu conseguir fazer isso, eu aceito, se não eu rejeito. Esse é um verificador simples que também não exige análise combinatória complicada. Agora a gente vai falar sobre uma questão que é a relação entre P e NP. Estou mostrando aí um slide que é um desenho animado dos Simpsons. Na verdade, é um episódio que... Os Simpsons sempre tem aquele Casa da Árvore dos Horrores, né, que é os episódios de terror. Esse é um que tinha 3 histórias curtas, onde um deles, uma das histórias curtas, né, de Halloween, que foi exibido em 95, era o Homer 3D, ou Homer 3, elevado ao cubo, que é um desenho em 3D dos Simpsons. Tá? Que acontece mais ou menos assim: as irmãs da Marge, a esposa do Homer, vão visitar a família e ele se esconde atrás do armário e acaba indo parar sem querer na terceira dimensão. Ele começa a fugir das irmãs dela, acaba inclusive caindo no mundo real. Tá? Mas enquanto ele está no mundo 3D, aparecem algumas coisas interessantes na tela. Aí. Uma delas é uma equação. Vocês podem ver aqui, ó, tem lá 1782 elevado a 12, mais 1841 elevado a 12, que é igual a 1922 elevado a 12. Que é, na verdade, a contraprova do último teorema de Fermat, que eu já tinha falado que, na verdade, não tem essa solução, não era para funcionar. Tá? O teorema de Fermat que não existe, diz que não existe essa raiz para essa equação aí. Mas isso é uma contraprova, entre aspas, que ela só funciona em algumas calculadoras. Tá? Se você pegar a calculadora e fazer o teste, algumas delas vão dar a igualdade por uma questão de estouro de memória.
Então é uma piada aí entre matemáticos. E também tem lá uma tela que diz P igual a NP, que também é outro ponto polêmico aí da matemática, tá? E que a gente vai discutir agora. Bom, resumindo aí de forma bem resumida, né, tudo aquilo que a gente já falou, P é a classe das linguagens para as quais pertinência pode ser decidida rapidamente. Rapidamente igual a polinomialmente, tá? E NP é a classe das linguagens para as quais a pertinência pode ser verificada, mas não necessariamente decidida rapidamente, tá? A gente viu muitos exemplos de problemas em P, vimos 2 aí, e existem muitos exemplos de problemas que estão em NP e que aparentemente não estão em P, tá? E aí a gente vem para esse slide aqui que mostra a relação provável entre P e NP. Por que provável? Porque não existe uma prova formal de que essa distinção existe. Tá? Então, não existe uma prova de que é assim. Tá? Ou seja, a premissa aqui é a de que P é diferente de NP. Tá? E se P é diferente de NP, o desenho que está aí à direita é verdadeiro. Ou seja, o problema CAM e PRIM-ES estão em P, e o problema caminho hamiltoniano, TSP, clique, soma subconjuntos estão em NP, mas não estão em P. Tá? Então, se for verdade, existe essa distinção. E para resolver, né, para poder trabalhar com essa distinção em cima de uma incerteza, existe uma definição chamada de NP completude. Tá? Se eu tenho um problema que aparentemente está em NP, mas não está em P, ele é chamado de NP completo, que é uma classe especial de problemas que encapsula justamente o ponto de dúvida. Tá? Então, ele assume que P é diferente de NP. Tá? Então, esses problemas que estão ali fora, né, eles compartilham essa propriedade de complexidade de que é impossível decidi-lo em tempo polinomial. Tá? Então, existe uma definição de NP completude, tá? Que captura justamente essa essência. Mas a gente vai falar de NP completude na próxima videoaula. Tá? Essa é uma das possibilidades. P é diferente de NP. Ninguém sabe se é verdade. Outra possibilidade é que P seja igual a NP. Pode ser que sim. Talvez exista um princípio matemático desconhecido. O que quer dizer que todos aqueles problemas que estavam em NP também estão em P. Quer dizer, é todo um conjunto só. Olha lá no desenho. O que quer dizer o seguinte, se P é igual a NP, qualquer problema polinomialmente verificável seria polinomialmente decidível também. Tá? Então, são duas hipóteses, ambas ainda estão em aberto, porque não existe uma prova. Então, a questão de P versus NP é como provar que P é igual a NP. E aí que está interessante. Ó. Se você encontrar um único algoritmo de tempo polinomial que decide um único problema NP completo, você provou que P é igual a NP. Por quê? Porque todos os problemas NP completos estão relacionados entre si. Todos os NP completos conhecidos. Existem cerca de 3.000. Tá? E eles têm uma única propriedade compartilhada. Se você encontrar um algoritmo polinomial determinístico para um único problema, você resolveu todos. Tá? O que equivale a dizer que você encontrou uma forma mais eficiente de simular uma NTM em uma DTM. Eu falei em algumas aulas atrás que uma máquina de Turing não determinística é equivalente à máquina de Turing determinística em termos de equivalência de reconhecimento de linguagens, mas não em termos de tempo de execução. O método que eu mostrei leva tempo exponencial. Volta lá para a videoaula que eu falo disso, vocês vão ver. Eu fiz uma demonstração que é tempo exponencial. Certo? Ou seja, qualquer um desses dois passos você consegue usar para provar que P é igual a NP. E como que você prova que P é diferente de NP? Bom, você tem que mostrar que não existe algoritmo rápido para substituir a força bruta. Ou provar que aquele método que simula uma NTM e uma DTM é o melhor possível. Tá? Ou seja, provar a igualdade ou a diferença de P e NP envolve esses passos aqui. Ninguém ainda conseguiu provar que P é igual a NP. Ou seja, ninguém ainda achou uma equivalência, um algoritmo polinomial para um único probleminha NP completo. Então, provavelmente, P é diferente de NP. Mas também ninguém conseguiu fazer essas demonstrações aqui. Certo? Então, está em aberto essa pergunta. Né? Voltando aqui no desenho. Se P é diferente de NP, existe uma distinção que gera a classe de NP completos, tá? Que são os problemas que não são P. E se for igual, todo mundo está no mesmo conjunto aí. Ou seja, existe um princípio matemático que ninguém descobriu ainda. Qual que é a importância da questão? Né? Ela não é uma questão teórica, é uma questão prática. Se alguém chegar amanhã e provar P é igual a NP, certo? A prova iria eventualmente levar a um método que iria resolver os problemas NP completos.
Como eu falei, se você achar um, a prova tem que necessariamente passar por esse princípio que vai resolver todos os problemas NP completos de forma eficiente. E são muitos problemas. Por exemplo, criptografia. Todo método criptográfico hoje depende da dificuldade em resolver problemas NP completos, tá? Que é a primalidade de um número, algoritmos de chave pública que usam números grandes como chave de criptografia e que dependem dessa dificuldade. Tá? Isso é uma consequência negativa. Todas as formas como que a gente protege a informação hoje, digital, depende de criptografia, depende de algum algoritmo que é parecido com isso daí. Porém, teríamos consequências positivas. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante. Tá? Daria para otimizar a utilização de meios de transporte de uma forma global. Quer dizer, de qualquer que seja o problema, você consegue otimizar e sempre determinar o menor caminho em todas as situações. Na biologia, tem avanços na medicina e farmácia para predição de estruturas proteicas. Tá? Isso também é um problema conhecidamente como NP completo, que é provado que é NP completo. Na matemática, a prova formal de qualquer teorema exige que você tenha análise combinatória e é um problema NP completo. Tá? Um exemplo aí é o teorema de Fermat, que levou 3 séculos para ser provado. Se você tivesse um resolvedor de teoremas automático, eficiente, você teria essa solução aí rapidamente. E se alguém chegar amanhã e provar que P é diferente de NP, que é o que todo mundo acha, né? Todo mundo acha que é diferente. Aí, as consequências não seriam catastróficas, quer dizer, não teria mudança rápida. Por exemplo, não teria que fazer novos métodos de criptografia e tal. Na verdade, todo mundo trabalha com essa hipótese. Tá? Cada tentativa frustrada de provar que P é igual a NP aumenta a confiança de que P é diferente de NP. Tá? A gente pode até chamar essa de uma prova estatística, empírica, que leva a gente a crer, né, que estamos no caminho certo aí, e que P é diferente de NP. Mas se existisse uma prova formal, né, que botasse um fim na questão do ponto de vista formal, analítico, a gente teria essa certeza. Tá? Então seria um resultado teórico interessante. Tá? Então, se alguém provar que P é igual a NP, mudou tudo. Tem que mudar todos os nossos conceitos. Se alguém provar que é diferente de NP, estávamos certos o tempo todo. Não precisamos mudar nada. Certo? Nesta aula, a gente começou a falar em tratabilidade, que é a impossibilidade de você resolver alguns problemas sem apelar para a força bruta, o que gera tempos intratáveis, tempos exponenciais que levariam anos e anos para serem processados em qualquer computador que a gente tem hoje ou no futuro próximo e médio prazo, digamos. Tá? São problemas que não têm solução eficiente e que a gente precisa saber reconhecer. Então, a gente viu a definição de problemas que são resolvíveis polinomialmente, tá? que caem na classe chamada de P, e a gente falou da classe NP, que são aqueles que aparentemente não têm solução polinomial. Tá? Aparentemente porque tem uma distinção, aí, uma definição ainda não provada sobre a igualdade ou desigualdade de P em relação a NP. Certo? Bom, o que tem para lembrar dessa aula? Os conceitos e definições de P e NP e como que você caracteriza um problema para ele estar em P e como que você caracteriza ele para estar em NP. Para pertencer a P, basta provar que existe um algoritmo polinomial determinístico que decide. Para pertencer a NP, basta provar que existe um algoritmo polinomial determinístico que verifica. O que é verificar? É, dado uma resposta, uma vez que eu já sei a resposta, determinar se ela está correta ou não, que é muito mais fácil do que achar a resposta, né? Então essa é a definição de P e NP e essas relações aí de incerteza que a gente tem na computação hoje.